Eu resolvi recriar o famoso jogo da cobrinha, que provavelmente todo mundo aqui já jogou, só que agora usando o Scratch. Eu vou começar apagando o nosso gatinho e clicando aqui do lado direito em selecione o ator, então em pintar. Aqui eu vou clicar nesse retângulo e começar a desenhar um quadrado. Enquanto eu tô desenhando o retângulo, se eu apertar o Shift, ele vai garantir que realmente seja um quadrado, ou seja, essa largura aqui vai ser do mesmo tamanho dessa altura. Se quiser, você pode alterar a cor clicando primeiro na seta, depois no nosso quadrado, então aqui em preencher você coloca a cor que deseja. Eu também posso adicionar outros detalhes na cobrinha que eu tô fazendo, usando esses elementos aqui no canto da tela. E aqui eu tô colocando um olhinho para ela ficar um pouco mais simpática. E só para fechar, eu vou mudar o nome desse ator para cobra. Agora, para fazer a comida que aparece na tela e temos que pegar para crescer, eu vou duplicar o ator cobra, mudar o nome para comida, vir aqui em fantasias e mudar a cor para vermelho. Você pode colocar a cor que quiser, ajustando aqui no preencher. Aqui em contornar, eu vou clicar nesse objeto para retirar o contorno e depois clicar na seta e em cada um dos olhinhos e deletar usando delete. Como esse personagem tá bem grande, eu posso vir aqui em tamanho e mudar tanto o tamanho da cobra quanto o tamanho da comida para o valor que eu achar melhor. E agora nós vamos começar a fazer a cobrinha se movimentar. Para isso, eu vou clicar nesse ator, vir aqui em códigos e começar usando quando a bandeira verde for clicada. Então sempre, pois queremos movimentar essa cobrinha durante todo o jogo. Eu coloquei o olhinho na cobra para conseguir mostrar para vocês duas formas diferentes que a gente pode usar para movimentar o nosso ator. A forma mais simples é mudar a posição de X e Y, pois quando eu mudo o X, a minha cobrinha está se movendo nessa direção. Quando eu aumento o X, ela se move para frente, como eu tô fazendo aqui, e quando eu diminuo o X, ela se move para trás. E com o Y funciona da mesma forma, só que ela se movimenta na vertical, indo para cima quando eu aumento o Y e para baixo quando eu diminuo o Y. Para criar um movimento, a gente pode começar vindo em controles e usando um Si. Então, em sensores, usar esse comando e trocar aqui espaço por seta para direita. Dentro desse bloco de comandos, eu vou usar esse adicione 10 a X e agora, quando eu tô pressionando a seta para direita, minha cobra já está indo para frente. Para fazer ele ir para trás, eu posso duplicar esse bloco, colocar aqui embaixo, trocar aqui para seta para esquerda e o 10 eu troco por menos 10. Agora que ele já está andando para direita e para esquerda, eu quero fazer ele andar para cima e para baixo e eu posso fazer isso duplicando esses dois blocos de código, colocando aqui embaixo, trocando esse valor para seta para cima, esse aqui para seta para baixo, e nesses blocos de para cima e para baixo, eu vou retirar o adicione X e colocar o adicione a Y, e nesse último eu vou trocar o 10 por menos 10 e pronto. Minha cobrinha já está se movimentando em toda a tela. Só que dessa forma parece um pouco estranho, pois quando eu aperto a seta para a esquerda, parece que ela tá andando de ré, e não é bem isso que eu gostaria. Até porque quando essa cobra for maior, isso vai fazer nosso jogo bugar, e a gente não quer isso. Então, uma forma da gente resolver é tirando esse bloco aqui do comando de quando a bandeira verde for clicada, e colocando aqui apenas um sempre e depois um mova 20 passos, e aqui é importante entender o que esse mova 20 passos vai fazer. Quando eu clicar na bandeira verde, ele vai para frente, assim como se eu estivesse pressionando a seta para a direita, mas isso só acontece pois estamos apontando na direção 90 graus, que como mostra essa própria seta aqui, está apontando para a direita. Agora, se eu mover essa seta aqui para 0 graus, e como podemos ver aqui, ele está apontando para cima, e novamente clicar na bandeira verde, ao mover esses 20 passos, ele vai estar andando para cima. Já se eu aponto para outra direção, como aqui eu estou apontando para menos 90, e nesse caso a seta está apontando para a esquerda, ao mover os passos, o meu ator está andando para a esquerda. Então, como o mova 20 passos funciona? É como se o nosso ator tivesse um lado que fosse à frente dele, que nesse caso é esse lado aqui da cobrinha que tem os olhinhos. Inicialmente, a nossa cobra está de frente para a direita, que é como se ela estivesse olhando para a direita. Se eu mudo aqui para 0, a nossa cobrinha está olhando para cima, e se eu mudo para 90, a cobra olha para a esquerda. O que esse bloco de mova 20 passos vai fazer nesse caso é sempre andar na direção que a minha cobrinha está olhando. Isso vai fazer o movimento ser muito mais natural e evitar alguns bugs lá na frente. Agora, para conseguir fazer a cobra mudar para onde ela está olhando, eu posso colocar aqui um outro bloco de quando a bandeira verde for clicada para tanto esse primeiro bloco de mova 20 passos, quanto esse segundo bloco aqui serem executados assim que o jogo começar. Aqui eu vou retirar todos esses blocos de adicione e vou colocar o aponta para a direção e ajustar de acordo com o que a gente acabou de ver. Quando eu quiser ir para a direita, eu aponto para a direção 90 graus. Para a esquerda, eu aponto para menos 90 graus, para cima eu vou apontar para 0 graus e para baixo 180 graus, como eu tô vendo aqui. Agora, quando eu aperto a bandeira verde, minha cobra já está andando, só que na verdade, aqui ela tá correndo, né? Para ela ir com um pouquinho mais de calma, é só nesse bloco aqui pedir que ela espere 0,1 segundos antes de se mover novamente. Agora que nossa cobrinha já tá se movendo, vamos começar a fazer a comida aparecer em lugares aleatórios. E para isso, eu vou usar o quando a bandeira verde for clicada e depois o vá para posição aleatória. E agora, cada vez que eu clico na bandeira verde, meu ator está indo para um novo lugar aleatório. Eu também preciso fazer a cobra comer essa comida, e para isso eu vou usar um sempre e falar que se ele está tocando em,
e aqui eu posso mudar para cobra, eu quero que ele vá para uma nova posição aleatória. E para o nosso jogo ficar melhor, eu posso marcar um ponto toda vez que isso acontecer. Para isso, eu vou vir aqui em variáveis, clicar em criar uma variável que eu vou chamar de pontos e primeiro falar que quando o jogo começar, ou seja, quando a bandeira verde for clicada, eu quero que os pontos sejam zerados. E para isso, eu vou usar o mude minha variável para trocar aqui por pontos e aqui eu vou deixar como 0. Aqui dentro do se tocando em cobra, eu vou falar que além de mudar para a posição aleatória, eu também quero adicionar 1 a pontos. E agora eu tô andando com a minha cobrinha, me alimentando e ganhando um ponto cada vez que eu faço isso. Agora só falta uma coisa, a minha cobrinha ficar maior cada vez que eu me alimento. E para isso eu vou usar os clones do Scratch, que basicamente vai duplicar o nosso ator quantas vezes a gente quiser. E eu posso fazer isso vindo aqui em controle e usando esse bloco crie clone desse ator. Quando eu clico nesse comando, agora eu tenho 2 cobrinhas, ao clicar novamente eu tenho mais um clone e cada vez que eu clico, um novo clone é criado. É isso que vamos usar para aumentar o tamanho, pois se a gente coloca esse comando antes de pedir para ele mover 20 passos, a gente já começa a ver a nossa cobrinha ficando cada vez maior. Só que ela tá crescendo para sempre, e o que a gente quer é que ela cresça só quando a gente for fazendo pontos. 2 comandos muito importantes sempre que a gente for criar clones são esses aqui, o de quando começar como um clone e o apaga esse clone. Então se eu colocar aqui um quando começar como um clone e depois um apaga esse clone e aqui no meio colocar um espere, eu posso controlar o tamanho da minha cobrinha. Quanto menor esse tempo de espera, menor será o meu tamanho. Então se eu colocar 1 segundo, ela tem aqui esse tamanho, se eu mudar para 0.5 ela fica menor, e quanto menor o tempo, menor a minha cobrinha. Se eu quiser que quanto maior for a minha pontuação, maior seja essa cobra, eu posso usar esse operador de multiplicação, colocar aqui na esquerda 0.1, e aqui na direita eu coloco a variável pontos. Então quanto mais pontos eu fizer, maior a minha cobra, e o meu jogo já está funcionando. Agora vamos fazer algumas melhorias nesse jogo, e a primeira delas é que eu não quero ter esses olhinhos em todo o corpo. E para isso eu posso clicar em cobra e criar 2 fantasias. Essa que eu já tenho, eu vou chamar de rosto, e eu vou duplicar ela, chamar de corpo e apagar esses olhos. Eu também vou mudar essa cor aqui para um preto um pouco mais clarinho, quase o preto do rosto, mas um pouco mais claro, e eu já vou explicar o motivo. Agora eu vou voltar aqui em códigos e falar que quando a bandeira verde for clicada, eu vou mudar para fantasia rosto, e sempre que eu começar como um clone, eu vou mudar para fantasia corpo. Então eu vou ter o meu rosto sendo ator e todos os clones vão fazer parte do meu corpo. Agora só falta o nosso jogo acabar se eu encostar no meu próprio corpo. Mas antes de fazer isso, a gente precisa garantir que a gente não tá passando por cima do nosso próprio corpo, como acontece aqui. E para ajustar isso, eu posso mudar a quantidade de passos que vamos mover. Aqui em Mova 20 Passos, eu posso ir testando valores como 21, 22, 23, e agora, quando eu coloco 28, observa que quando o meu rosto passa do lado do meu corpo, existe um espaço em branco separando a minha cobrinha. E era exatamente isso que eu precisava. Agora, eu vou fazer o jogo acabar se eu encostar no meu próprio corpo, e depois eu volto esse valor para 20 para mostrar para vocês o que aconteceria. Então, eu posso novamente usar um quando a bandeira verde for clicada, e para sempre pedir para ele verificar se está tocando em uma cor. E aqui eu vou usar exatamente a mesma cor que a gente colocou no corpo. Foi por esse motivo que colocamos a cor do corpo diferente da cor do rosto, e dizer que se isso acontecer, eu quero parar todos, e isso vai fazer o nosso jogo acabar. Então observa que se eu estiver jogando e encostar no meu corpo, acabou o jogo. Para ficar mais bonitinho visualmente, eu posso criar uma tela de fim de jogo, clicando aqui em selecionar cenário e em pintar, usando esse T e escrevendo fim de jogo. Aqui eu vou mudar o nome do primeiro cenário para jogo e desse cenário escrito fim de jogo para fim. Eu vou novamente clicar no ator cobra, clicar em código e falar que antes de parar todos, eu quero mudar o cenário para fim, e aqui no início eu vou pedir para mudar o cenário para jogo. Outra coisa que eu também posso fazer é colocar para nossa cobra sempre começar aqui nessa posição e apontando para a direita. E eu faço isso colocando a cobra na posição que eu quero, usando esse comando de vá para X e Y e depois esse comando aqui de aponte para a direção 90 graus e pronto, nosso jogo já está finalizado. Se você quiser mudar o tamanho da cobrinha, ajustar as cores ou fazer qualquer outra coisa, fique à vontade. Só para explicar o que aconteceria se eu voltar aqui para Mova 20 Passos, observe que eu já vou começar o jogo e ele já vai acabar no mesmo segundo. Pois assim que o primeiro clone foi criado, eu já encosto nele e na cor dele. E esse bloco de comandos aqui é ativado e finaliza o meu jogo. Por isso, eu sempre preciso deixar aqui um valor que faça o meu rosto não encostar nos clones que eu tô criando, que era o 28 que a gente tinha colocado. Com isso, recriamos o famoso jogo da cobrinha em uma aula e aprendemos o conceito de clones, que vai ser super importante para criar jogos bem mais complexos. Espero que vocês tenham gostado desse jogo, aproveita para já deixar o like e me seguir aqui que vai ter muitos outros jogos bem legais sendo criados.